Olá, pessoal, boa noite, tudo bom? Mais uma palestra, mais uma noite de ensinamentos. Hoje nós recebendo a visita do Wagner Freire, da King of Selva. Pessoal, testando o microfone com vocês, quem está na sala, digita 1 para que nós possamos ver se está bom os nossos microfones. Boa noite, pessoal. Vai digitando 1 aí se o microfone tá bom, se o som tá bacana, se não tá dando nenhum retorno, tá? Pra gente saber aí como é que tá a qualidade, né? Sejam muito bem-vindos aí. O Fagner vai dar um show aí para vocês. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Vamos receber aí o Wagner Freire, né, com essa excelente palestra aí, tá? Depois você dá um retorno aí se o áudio dele tá chegando legal aí. Ok? Sejam bem-vindos. E aí, pessoal, beleza? Boa noite, tá? Só fazendo um teste de áudio aí. Tá me ouvindo aí? O Celso já falou que tá ok, o Daniel também. Marcos, tá me ouvindo aí, cara? Tá perfeito o áudio para vocês? Tá ótimo, Fagner. Beleza? Então digita 1 aí. Digita 1 aí, a hora que começar aí, me fala, que a gente já vai, né? Já vai começar, não tem que ficar enrolando muito, não. Então vamos nessa aí. Senão a gente começa a conversar e esquece de entrar ao vivo. Então tá. Então, pessoal, tá aí conosco o Wagner. Wagner, a palavra é tua, a sala é de você. Sinta-se à vontade, sinta em casa. Deixa eu botar aqui. Já botei a tela aí, seu Celso. Tá aparecendo isso. E aí, pessoal, beleza? Fagner Freire da King of Cell, para quem não me conhece, eu sou o Fagner Freire da King of Cell, né? Tô um tempo na área aí de eletrônica, né? Já tenho um bom tempo na área de eletrônica. Lembrando para vocês aí que daqui a pouco eu vou estar lendo, né? Que eu tô fazendo a jogada de monitores aqui e depois a gente deixa um tempo reservado para que os senhores possam estar tirando as dúvidas referente ao assunto abordado, tá ok? Alguns assuntos que fogem um pouco desse assunto a gente acaba respondendo, obviamente, mas se os senhores puderem estar focando no assunto em questão, é de grande ajuda, tá? Senão a gente acaba que foge muito e não é legal isso daí, tá? Então, o que eu quero dizer? Vou me apresentar aqui novamente, sou o Fagner Freire da King of Cell, resido aqui no estado do Rio de Janeiro, ministro cursos aqui básico, intermediário, e no segundo semestre vou estar lançando o avançado, tá? Quem tiver interesse, no final da live eu falo mais a respeito disso, né? Eu tenho um tempo aí na área de eletrônica, porém no ramo de smartphone, eu estou por volta de 8, 9 anos aí, né? Nesse ramo, que é um ramo encantador, muito lucrativo, quando você trabalha honestamente, obviamente. Todos os ramos, né? Todas as profissões, quando você trabalha honestamente, com certeza você obtém êxito, né? Então eu tenho aí, desde os 13 anos, estou com 38, fiz 38 agora, 3 de abril, então já estou 20 anos aí na área de eletrônica, estou há 9 na área de smartphone, e o que eu quero passar para os senhores é o seguinte, hoje é somente uma introdução, tá? Somente uma introdução desse assunto tão extenso, tão vasto. Não é simples, parece simples, mas quando na realidade não é. Então não adianta enganar os senhores dizendo que é simples consertar smartphone, porque não é. Até hoje, né, para que nós possamos trocar uma frontal, nós temos que ter cuidado, temos que obter técnicas e ferramentas para poder acelerar o nosso processo, né? Então, vou pegar um exemplo aqui rapidamente de um G5S Plus, quando ele vem com frontal original e você tem que trocar o conector de carga, geralmente aquela frontal ali para ser retirada, se você não tiver a técnica certa, você acaba danificando. Então, um aparelho que deu entrada para trocar o conector de carga e você danificou uma frontal, não tem jeito. Se você não tem uma margem ali
de saber lidar com o seu orçamento, as pessoas acham assim, eu vou comprar uma peça por 50, vou cobrar 100, estou ganhando 50%. Não é assim que funciona o orçamento. O orçamento, ele envolve várias coisas, né? Então, nós temos que saber dar um orçamento consciente. Então, se você pega um aparelho para trocar um conector de carga e danifica uma frontal, obviamente você vai ter prejuízo, né? Muitos dos casos você paga para trabalhar, por quê? A maioria dos profissionais não sabem trabalhar. E por conta disso, ele paga para trabalhar quando acontece um acidente. Acidente faz parte de todas as profissões, né? E o que eu quero dizer para os senhores, ao longo desse tempo que eu tenho aí, né, de experiência, que para vocês entrarem no ramo de smartphone, entre aspas, é simples? É simples. Hoje em dia, a informação está muito divulgada. Você tem informação de qualidade, né? Antigamente não tinha essas informações. Quando eu comecei, há 13 anos atrás, era revistinha, nem internet tinha, né? Então, há 13 anos não, há 20 anos atrás, que eu comecei com 13, mas há 20 anos atrás era revistinha, Beabá da Eletrônica, né? Saber Eletrônica. Então, era revistinha, nem internet a gente tinha, né? Hoje em dia, você vai no YouTuber, e hoje em dia também tem projetos assim como este aqui dos professores aí, que estão fazendo esse congresso online, para levar informações para vocês, né? Então, o que acontece com isso tudo? Se você quer fazer manutenção de nível 1, você precisa ter conhecimento de eletrônica? Não, não precisa ter conhecimento de eletrônica para você desenvolver uma manutenção de nível 1, tá? Manutenção de nível 1 realmente é o que dá retorno numa assistência técnica, ponto. A realidade é essa, né? Mas você começa a entrar numa classe diferenciada quando você aumenta os seus conceitos, seus conhecimentos. Se você faz uma manutenção de nível 1, se o aparelho não está carregando, no seu ponto de vista, você vai trocar o conector de carga que vai funcionar. Trocou o conector de carga, não funciona, o que você vai fazer? Né? E se você tem conhecimento de nível 2, você já vai partir para onde? Já vai partir para verificar se há comunicação ali, se a VBus está ok, se está chegando comunicação com o Power Manage, se está pegando, né? Vamos lá. Eu vou falar de leituras aqui, né? Leitura e interpretação, e a gente começa a falar e eu não posso me desfocar muito, porque o assunto é muito extenso. Mas se você pega você tem nível 1, você troca um conector de carga, você vai ficar limitado. Se você tem um conhecimento de nível 2, você já começa a analisar as malhas. Né? Por que não está carregando? Troquei o conector de carga e por que não está carregando? Se você tivesse conhecimento de nível 2, você nem trocaria aquele conector de carga imediatamente, porque você iria fazer outros testes. É aí que eu quero dizer para vocês que vocês têm que ter mais conhecimento. Quando a gente chega no nível que a gente quer e para, é aí que começa o problema. Quando você almeja chegar em um nível, e quando você chega naquele nível, você quer subir de nível, você está sempre em ascendência. Assim que funciona, tá? Então, nós não podemos nos estagnar. Então, o que eu quero dizer quanto a isso? Manutenção de nível 1 é bom? É legal? É legal. É lucrativo? Sim, é lucrativo, tá? Mas nós temos que progredir. Aí fica ao critério de cada um. O objetivo dessa live aqui, né, é falar um pouco, uma introdução, simplesmente uma introdução, porque esse assunto é muito vasto. Não é simples assim, uma hora a gente conseguir resumir. Vocês vão aprender a ler e interpretar esquemas elétricos em uma hora? Não, não vai. Mas vocês conseguem ter percepção de alguns conceitos que a gente tenta passar para vocês. Então, quantos profissionais já passaram ao longo desse congresso aqui online? Né? E se vocês pegarem todas essas lives e for juntando ali as peças, vocês conseguem obter muita informação. Então, existe uma coisa que é chamada saber estudar, né? Nós temos que saber estudar, para aquela informação não ficar atrofiada na nossa mente. Nós temos que fazer o quê? Nós temos que fazer uma sequência de estudo, né? Para que depois possamos consultar esses estudos e progredir, porque não adianta a gente anotar e travar, tá? Então, o objetivo é eu passar para vocês um pouco do conceito de leitura e interpretação de esquemas elétricos,
Porque a gente vê, né, um monte de linha passando por cima da outra, então o que está ligado em quem, de onde vem, para onde vai, e é simples e não é, tá? Quando a gente entende, passa a ser simples, mas para poder entender, realmente requer um tempo para que vocês possam digerir essas informações. O que acontece? Todas as pessoas, quando começam a querer ler um esquema elétrico, elas se perdem nas siglas, ficam presas nas siglas. Então, a dica número 1 que eu dou para os senhores: a primeira instância, não fiquem presos em siglas, tá? Siglas são o quê? São os nomes extensos que não daria para escrever no esquema elétrico, e por conta disso, eles abreviam. Os esquemas geralmente são em inglês, então essas siglas são abreviações de linhas de comunicação, de alimentações, enfim, né? Então, as pessoas, quando começam, tentam entender essas siglas e, por conta disso, se perdem. Se perdem em saber realmente o que deve saber naquele momento. Desprezam alguns conceitos. Então, leitura de esquema elétrico não é simplesmente eu saber que essa linha, eu estou chegando no conector de carga, o pino 1 vai lá para o power manage. Não é simples assim, tá? Então, eu tenho que saber os conceitos básicos. Eu tenho que saber o que é um nó, tenho que saber o que é uma malha, o que é um ramo, né? Lei dos nós. E aí, ó, os assuntos vão se juntando, um vai chamando o outro. Então, não é simplesmente eu chegar e querer saber, meu conector de carga entra aqui, 5 volts do meu carregador, proveniente do meu carregador, entra no pino 1 do conector e vai lá para o power manage. Isso num circuito mais simples, né? Porque quando tem os circuitos agora mais elaborados, não é tão simples assim, que tem os OVPs nessa malha VBus, tem os circuitos de proteções dessa malha VBus, não é como o nosso saudoso, eu vou falar saudoso, cara, eu falo essa palavra saudoso já morreu, né? Mas o Moto G2 não morreu, tá? O Moto G2 ainda está presente aí, eu conserto o Moto G2 até hoje, troco conector de carga frontal, power manage, que vier do Moto G2, eu faço, né? Sem milindre algum. Então, antigamente, coitado, o Moto G2 entrava os 5 volts lá, tinha um resistor e um capacitorzinho lá naquela malha lá para enganar, ia direto para o nosso PMIC, aquele sofrido PMIC que segurava tudo, toda a onda. Hoje em dia mudou, graças a Deus, mudou muita coisa, os conceitos. Por quê? Muitos fabricantes hoje em dia se baseiam pelos iDevices, mais conhecidos como os iPhones, né? E os iPhones, eles têm uma arquitetura mais elaborada pelo valor agregado ao aparelho, obviamente, tá? Então, eu não vou comparar, não estou aqui para comparar um Moto G2 com um iPhone, porém, eles relutaram um pouco para chegar nesse nível dos iPhones, que o iPhone tem um conceito já de engenharia muito bem aplicada já há tempos, né? Então, isso daí já veio de quê? Já veio do desenvolvimento da Apple logo lá no início. Então, qual vai ser o conceito da Apple? Ascendência, né? Então, eles são referência, os iPhones são referência para todos os fabricantes, porque, na realidade, eles lançam, né, o que há de mais novo no mercado, eles estão sempre lançando. Claro que agora tem aí as outras marcas, enfim, né, os aparelhos mais sofisticados. A Xiaomi está vindo aí forte também, mas realmente os iPhones são pioneiros aí na questão de tecnologia e tem que respeitar, porque eles agregam um nome, né? Então, leitura e interpretação de texto, ó, leitura e interpretação de esquemas elétricos, é porque eu vou falar dessa parte para que eu vou fazer uma analogia para que vocês possam entender, né? Quando nós falamos de leitura de texto, ó, quando nós falamos de leitura de esquema elétrico, é como se nós aprendêssemos mesmo. Tem uma frase que provavelmente essa frase é conhecida pela maioria, todo mundo fez alguma prova aqui do primário, acredito eu, que está escrito assim, ó, o título bem conhecido: leia e interprete o texto, né? Então, vamos lá. Para que nós possamos ler um esquema elétrico, é mais ou menos como se fosse na nossa leitura e interpretação de texto, né? Quando nós olhamos para um texto, nós fazemos o quê? Nós tivemos que aprender
as consoantes, as vogais. Nós aprendemos a formar as palavras e, obviamente, formar frase. Quando nós acabamos de ler o texto, quando nós olhamos para aquele texto extenso, nós vemos o quê? Uma porção de letras organizadas que formam e formam as frases, né? E eu tenho que aprender primeiro o quê? Né? A, B, C, D, E, F. Assim é um esquema elétrico. Poxa, Fagner, tá aqui leitura e interpretação de esquemas elétricos, tá falando de português. Claro, obviamente, porque quando eu olho para um esquema elétrico, na realidade, eu tenho que saber interpretar cada componente. Quando eu olho para um esquema elétrico, primeiro eu olho o que é um resistor. No caso aí eu estou dando o exemplo de um resistor, né? Então, eu tenho que saber tudo que esse componente faz. Então, quando eu olho para um esquema, eu tenho que já saber quais são as minhas letras, entre aspas. Quais são as minhas letras num esquema? São os meus componentes. Então, quando eu olho para aquele setor, eu tenho que saber o que cada componente faz. Então, quando, por exemplo, nesse exemplo aí, eu tenho um resistor, quando eu olho para essa parte, para esse setor, para essa ROM, né, essa sala do esquema, eu tenho que entender o que é esse componente, quem é esse componente e o que esse componente faz. Quando eu entendo o que cada componente faz, aí depois vem a interpretação de esquema elétrico. Eu vou separar aquela parte ali e vou interpretar, né? O que um resistor faz? Um exemplo nesse resistor aqui. Eu olhando para uma parte do meu esquema, eu tenho aqui um resistor, né? Um resistor esse que ele tem uma posição de 0,609. Vamos lá. Então, a função do resistor. Qual é a função do resistor? Acredito que todos sabem, mas isso daí é para intuito de exemplo. A função do resistor é limitar o fluxo de corrente elétrica que passa por ele. E essa limitação se dá o nome de resistência, medida em ohm, tá? Então, eu sei o que esse componente faz. Então, quando eu vou ler esse componente, eu vou ler ele por completo. Eu sei o que ele faz, eu sei qual é a curva característica dele, eu sei qual é a posição dele. Então, aqui, ó, lendo esse componente, nós temos aqui. Antigamente, nós líamos, eu botei um exemplo aqui de um resistor, no qual os senhores não vão encontrar esse resistor aqui no smartphone, porque ele é um resistor de tamanho, né, considerável, e vocês não vão achar esse resistor. Mas vocês acham isso daí em fonte, no instrumento de vocês aí, fonte de bancada, dentro de separadoras, estação de retrabalho, com certeza os senhores vão achar esses componentes aí facilmente nos instrumentos de vocês aí, né? Porque a eletrônica é uma só. O que acontece? O resistor, ele sempre vai ser resistor. Porém, qual é a tecnologia que nós utilizamos no smartphone? Tecnologia SMD. O size dele, o tamanho dele é reduzido, mas o resistor sempre vai ser resistor. Vai diferenciar o material que ele é feito e a tecnologia que ele é utilizada, né? Então, nesse exemplo aqui, eu tenho um resistor de 1K, né? Nós identificávamos antigamente, e até hoje nós identificamos o resistor pelos códigos de cores. Então, nesse caso aqui, nesse exemplo, né? Perdão, eu não tenho um resistor de 1K, eu tenho um resistor de 12R, né? Porque de tanto ver um resistor de 1K, a gente às vezes se confunde. Então, aqui eu tenho o marrom que no código, na tabela de cores lá, o marrom é 1, o vermelho é 2. Então, vamos lá, o marrom é 1, primeiro algarismo. O vermelho é o segundo algarismo, que é 2. E o preto é o quê? O preto é 0. Então, eu tenho um resistor de 12 ohms, ou um resistor de 12R, nesse caso. E essa faixa aqui, a quarta faixa, no caso, é a tolerância, né? Esse dourado é a tolerância. Se eu não me engano, o dourado é 5%, e ele pode tolerar uma alteração para mais ou para menos de 5%.
Nesse caso aqui, nesse exemplo. Tá ok? Então, nós temos duas simbologias desse resistor, né? Percebam que aqui, nesse exemplo, eu peguei esse exemplo aqui de um iPhone, não me recordo qual que é, tá? Mas estamos utilizando aqui, qual é a simbologia que nós estamos utilizando aqui, ó? Nós temos essa simbologia, tá? Que é um resistor europeu, e temos essa simbologia que é um resistor americano. Então, nesse caso aqui, eu estou utilizando uma simbologia americana, de um resistor americano. Então, quando eu olho para esse componente nesse setor aí, eu tenho que saber o que ele faz, eu tenho que saber tudo desse componente. Eu peguei o resistor como exemplo, porque o resistor é mais fácil para que possa entender, tá? É um componente de fácil entendimento. Então, o que eu quero dizer para os senhores? Que se eu tenho uma bobina, eu tenho que saber como se comporta essa bobina, eu tenho que saber quais as características dessa bobina, como eu vou medir essa bobina, quais os defeitos que essa bobina dá. Se eu tenho um capacitor, mesma coisa. Um transistor, mesma coisa. Um circuito integrado, mesma coisa. É dedicado ou não, né? Qual é a funcionalidade dele? Ele precisa de uma ação externa para poder funcionar. Externa que eu digo passa a ser até interna, porque quando eu digo externa, seria uma habilitação de outros setores, ele funciona independente ou não, precisa de outro setor, comando de outro setor, né? Então, nesse caso aqui, no nosso exemplo, nós temos o resistor. Eu quero que os senhores percebam que eu tenho que entender primeiro de componentes eletrônicos, né? Então, eu tenho que entender de eletrônica para eu consertar a placa, né? Famoso conserta a placa. Eu quero consertar a placa. Então, não é simples assim, né? Às vezes as pessoas chegam aqui no meu curso, no nível 2, que é o intermediário. Eu quero... Qual é a sua dúvida? Eu quero aprender codec, eu quero aprender baseband, eu quero aprender... Tá, mas vamos aprender primeiro lá eletrônica. Eu dei uma aula bônus no meu curso intermediário, que é a primeira aula eletrônica voltada para smartphone, onde eu apresento as grandezas elétricas, os instrumentos básicos de medida, os componentes, como que se mede, quais os defeitos que os componentes dão, para depois em si a gente entrar no treinamento. Porque chegava aqui, o aluno falava que entendia, quando na realidade não entendia, e se perdia no meio do caminho. E é o que eu sempre digo, se você pega um dinheiro e vem estudar, você está investindo. Se você pega um dinheiro aqui e quer procedimento pronto, você está jogando fora, porque a hora que você se deparar com uma situação diferente daquela do qual você aprendeu, você não vai saber analisar. Já era, perdeu, tá? Então, nesse caso aqui do nosso exemplo, é um resistor. Eu tenho um resistor, né, cuja sigla é R, a posição desse resistor 0609, o valor em ohm, eu tenho um resistor de 243 R, que abaixo de 1000 ohms, que é abreviado por 1K, né, até 999 ohms, eu efetuo leitura direta, né, ou 999 ohms, poderia ter aqui o símbolo ômega, né, mas aqui eu também posso me expressar como R, de resistor, leitura direta. Então, 999, eu posso estar falando 999 R, ou 999 ohm, botar o símbolo do ômega aqui, A tolerância, no caso desse resistor aqui, é 1%, a potência dele é 1/32 watts, o material dele é MF, metal film, o tamanho dele 0,1005 milímetros, a ROM que ele se encontra, ROM sala setor NAND, ok? Então, quando eu olhei para esse componente de cara, já veio na minha mente tudo isso daqui. Isso é um exemplo do que os senhores têm que saber mentalmente. Quando eu olho para aquele setor, eu tenho que saber a função de cada componente. Eu tenho que interpretar aquele setor. Como que eu vou interpretar aquele setor se eu não entendo como que funciona cada componente, né? Primeiro, tem que entender como funciona cada componente para depois interpretar aquele setor. Não adianta eu estar no setor de backlight e não saber a função de cada componente. Quando eu consigo visualizar um setor de backlight,
consigo saber o que a bobina faz, o que aqueles capacitores de entrada faz, o que aqueles capacitores que estão na saída, qual é a função deles na entrada e na saída, né? Qual é a função do diodo no setor de backlight, qual é a função de uma bobina no setor de backlight, qual é a função daquele circuito integrado. Então, quando eu sei a função de cada um, eu consigo fazer o seguinte: quando eu olho para um circuito daquele, o circuito está fechado. Então, quando eu sei o funcionamento de cada componente, eu consigo fazer o seguinte, que a gente chama de abrir o circuito. Quando eu abro o circuito, eu consigo ter um entendimento melhor. E por conta disso, minha manutenção fica mais prática e fácil. E por conta disso também, eu consigo obter êxito mais rápido. Tá? Então, isso que eu quero falar para os senhores. Então, é como se fosse lá no jardim de infância mesmo, que a gente tem que aprender primeiro as letras para formar as palavras, das palavras formar as frases. Assim é na eletrônica. Eu tenho que aprender o que cada componente faz para depois eu me aventurar a ler e interpretar um esquema elétrico. Então, não é simples assim. As pessoas querem fazer o seguinte: tem uma lista de sigla aí? Tem. Eu tenho para mais de 10 mil siglas. Depois vocês entrem em contato, a gente vê como é que faz para poder estar disponibilizando isso. Passa para o seu Celso, ele põe lá no grupo lá. Então, a gente tem bastante sigla, né? Sendo que existem algumas siglas específicas no qual os senhores, se não souber o funcionamento, não vão conseguir saber interpretá-la, tá? Simples assim. Então, quando eu pego, falando de resistores, quando eu pego um esquema elétrico é simples, quando a gente entende. Mas vamos começar do básico. Vamos começar lá de trás. Peguei o exemplo do resistor, tá? O exemplo de um resistor e saber qual é a função daquele resistor, o que ele faz. Nós partimos por circuito, né? Um circuito elétrico. O que é um circuito elétrico? Um circuito elétrico é a junção de dois componentes ou mais para um determinado fim. Ponto. Isso é um circuito elétrico. Então, eu tenho que saber o que é um circuito, o que é um layout de board. O circuito é a junção de dois componentes ou mais, né? O que é um esquema elétrico? Um esquema elétrico é a ligação dos componentes entre si, beleza? O que é o layout? O layout da board é o desenho dos componentes na placa, ou seja, por ele eu consigo ver lá a referência dos circuitos integrados, tá? Então, nesse exemplo simples, que é um exemplo bem conhecido aí para quem já saca de eletrônica, é conhecido como divisor de tensão, eu tenho dois resistores. Dois resistores esses em série, em paralelo com o ground, né? Então, eu tenho dois resistores associados em série e, consequentemente, em paralelo com quem? Com o meu VCC, né? Então, vamos lá. Lembra que eu falei que um circuito é a junção de dois componentes ou mais para um determinado fim? Eis aqui o que? Um exemplo, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui, que eu tenho 4 volts na minha entrada. Se eu tiver R1 e R2 com o mesmo valor, subentende-se que eu vou ter na saída a metade da entrada. Então, se eu conseguir fazer o quê? Se eu manipulei essa tensão de entrada, eu tenho um circuito. Concorda comigo? Então, se eu tinha 4 volts, vamos supor que eu tenho dois resistores aqui. R1 é de 5K, R2 é 5K. Por regra, eu sei que eu tenho que ter aqui 2 volts na minha saída. Eu vou pegar minha tensão de entrada, vou dividir por 2 quando os valores são iguais. Quando os valores não são, eu tenho que fazer alguns cálculos, que não vem o caso aqui, tá? Mas, nesse caso aqui, a minha tensão de entrada é medida em paralelo. A tensão de entrada, ó, V, entrada é aplicada às partes superiores e inferiores dos resistores. Então, aqui eu tenho Vin, aqui nesse nó, eu tenho o meu Vout, né? Então, um circuito simples assim, parece que é muito antigo, muito arcaico, mas é um circuito que é muito utilizado hoje em dia nos smartphones.
E as pessoas, às vezes, desprezam o conhecimento de um circuito simples desse, porém de grande utilidade. Um circuito desse pode salvar vidas. Por que pode salvar vidas? Porque esses circuitos, nos smartphones, eles atuam, né, numa questão de trabalhar aí na proteção dos smartphones. Como assim, Fagner? Propriamente dito, é assim que funciona? Sim, propriamente dito. Não necessariamente eu vou ter um resistor direto, ali os dois resistores diretos, mas vou ter um resistor e um termistor, né? Então, aqui eu tenho o exemplo de um divisor de tensão, né? Divisor de tensão NTC, do J400. Então, olha só, lembra lá do nosso divisor de tensão, que nós acabamos de falar? Como que funciona um divisor de tensão? Eu falei que o divisor de tensão, ele tem uma tensão de entrada, uma VIN, e essa VIN aqui, ela é manipulada para que eu possa obter um Vout. Então, dependendo dos valores do meu resistor, eu vou ter o quê? Eu vou ter um Vout. Esse valor aqui, se esses resistores forem fixos, essa tensão de saída vai ser fixa. Mas raciocina comigo. Se esse resistor, exemplo do R1 aqui, for um termistor, tá? Se ele for um termistor, o que vai acontecer? Essa tensão de saída vai alterar, beleza? Então, diante dessas informações, nós começamos a o quê? A ver de forma diferente, né? Como funciona os nossos circuitos de proteção. O que é um termistor? Um termistor é um resistor variável à temperatura. Geralmente são utilizados o NTC nos smartphones. O que é NTC? Coeficiente de temperatura negativa. Então, isso significa que quando eu inserto calor nesse componente, denominado termistor, eu altero o seu valor ôhmico para menos. Beleza? Entenderam? Então, se ele está configurado nesse circuito aqui como R1, subentende-se que, já que os termistores são resistores variável à temperatura, então eles estão próximos sempre de locais que não podem ter um excesso de temperatura, setores que têm um círculo de corrente muito alto e, por conta disso, tem uma dissipação de calor muito alta. Então, geralmente, os termistores estão próximo do conector de carga, estão próximo da CPU, estão próximo, nesse exemplo aí, ele está no setor de RF, ele está próximo do PA, né? Então, para onde que vai essa informação dos termistores? Tá? Então, vamos lá. Eu tenho, nesse caso dos smartphones, os termistores geralmente vão para onde? Para a CPU, tá? No caso dos iPhones, vai direto para onde? Vai direto lá para a PMU, onde a PMU tem um setor interno que administra e efetua a leitura desses termistores e, por conta disso, toma uma ação, tá? Nesse nosso exemplo do J400, nós temos um termistor que está fazendo um divisor de tensão. Ele tem uma entrada de tensão aqui, no qual essa tensão de entrada aqui vai fazer o quê? Vai ser fixa, tá? Sendo que a minha tensão de saída vai ser variável de acordo com a temperatura ambiente, tá? Então, vamos lá. Então, quando os senhores verem ponto de interrogação, ver o símbolo da gota do mal, eu já vi casos de ponto de interrogação. Hoje em dia porque ponto de interrogação subentende-se que não está reconhecendo a bateria, mas pode acontecer de ser termistor, já peguei casos assim, tá? Então, quando vocês pegam alguma mensagem de temperatura, algum símbolo, né, alguns pontos de exclamação, interrogação, pode ser termistor? Pode ser termistor. Pode não ser? Também pode não ser. Mas cabe a nós sabermos ler, interpretar e conhecer o que o componente faz para que nós possamos analisar. Beleza? Então, vamos lá. Nesse nosso exemplo aqui, nós temos o TH1000. No caso, TH é o quê? A sigla de termistor. Nós podemos estar
procurando, dependendo de como foi escrito lá a serigrafia, né, daquele fabricante, a gente pode achar ele como TH, como Term, como NTC, no caso aqui. Então, nós temos que fazer o seguinte, nós temos que saber pesquisar no nosso esquema. Mas como nós sabemos pesquisar? Quando nós entendemos do componente. Então, nós vamos digitar sempre as palavras, as siglas mais significativas e vamos pesquisar aquilo. Muitas pessoas ficam perdidas até para pesquisar num PDF, tá? Então, na realidade, quando ficam perdidas em pesquisar, é porque nem sabem o que estão fazendo. Escutou em algum lugar falando que aquilo, que pode ser aquilo, mas na realidade não sabe nem pesquisar, né? Então, nós temos que pegar por hábito, tentar entender o porquê das coisas. Apareceu uma mensagem de erro, por que apareceu essa mensagem de erro? Essa mensagem de erro é proveniente de onde? Vamos pesquisar, vamos estudar, vamos saber o porquê que apareceu isso? Então, aqui eu peguei um exemplo de um termistor e ele tem uma nomenclatura aqui. Digitando essa nomenclatura no Google, nós pegamos e conseguimos, na maioria das vezes, o datasheet desse componente. Então, eu peguei essa parte lá do termistor, né, do circuito de proteção, lá do PA-Term, lá do setor de RF, né, peguei essa parte aqui e ele me deu essa sigla. Então, eu procurei o datasheet, no caso, eu pus aqui o datasheet, que está me dizendo todas as características desse componente aqui. Então, ele faz com que eu faça o quê? Que eu leia o que esse componente faz, qual é a função desse componente, qual é o circuito característico desse componente, como ele se comporta, qual o limite desse componente, beleza? Quando eu começo a entender tudo desse componente, aí eu posso progredir. E aí, pesquisando a respeito do termistor, eu sei que o termistor é um vetor variável a temperatura, e nesse caso aí ele está lá na parte de PA, parte de RF. Eu sei que ele está numa configuração de quê? Muito parecida com essa. Nesse caso aqui eu tenho 2 resistores fixos, então se eu tenho uma tensão de entrada fixa, eu vou ter uma tensão fixa de saída, sendo que nesse caso aí eu vou ter uma tensão fixa de entrada, porém vou ter uma saída variável na saída. Vou ter um Vout variável de acordo com a temperatura, tá? Então, para onde que essa informação vai? Vai para a CPU. A CPU, ela não entende temperatura. Se eu falar que aqui está 40 graus Celsius, 30 graus Celsius, a CPU, para ela nada está acontecendo. Entende? Então, eu dei um exemplo aí do J400, mas eu deveria ter dado também um exemplo que o pessoal que é muito conhecido, que é o J7 Prime, onde as pessoas pegam aquele termistor que oxida próximo do conector de carga, retira ele e funciona assim mesmo. Se tiver pegando fogo, está tudo certo no parquinho. Então, como que funciona? Vou ter uma entrada fixa de tensão e vou ter uma saída variável de acordo com a minha temperatura. Essa informação vai entrar em uma porta analógica do meu microcontrolador. E o meu microcontrolador vai entender essa variação de tensão. Vamos dar um exemplo aqui. Se eu tenho de 0 a 1 volt, né, em eletrônica digital, como que funciona isso? Em eletrônica digital, eu tenho níveis lógicos, tá? Então, eu costumo dizer que na eletrônica digital, para que os senhores possam entender, claro que o assunto é muito extenso, quando começa a se dizer de eletrônica digital, você tem que entender das portas lógicas, NOR, AND, qual que inverte, qual que não inverte, entrou pulso lógico alto 1 em 1, se inverter, tem que saber qual é a porta que vai sair 0, enfim, tem uma tabela. Então, é bem extenso. O que nós fazemos aqui é simplesmente dar um pontapé, um start para que os senhores tomem o gosto de estudar. Pô, o Fagner falou de eletrônica digital. Vou pesquisar. Vai no Google, o que é eletrônica digital? Vocês vão ver que o assunto é muito extenso, né? E muitas pessoas desanimam. Quando pesquisam e vê que o assunto é extenso, não quer progredir, né? Então, eu costumo dizer que a eletrônica digital, ela é ação. Como assim? Eu tenho níveis lógicos, nível lógico
baixo e nível lógico alto, em eletrônica digital. Então, em eletrônica digital, nível lógico baixo é 0 ou ground, né? Para que os senhores possam entender. Nível lógico alto é 1. Então, em eletrônica digital, tem 2 níveis, que é o 0 e 1. O 0 é 0 volts ou ground. O 1 pode ser, é um nível lógico alto, que pode ser 1.8 volts, 3.3 volts ou 5 volts. Beleza? Então, vamos lá. Mas sendo que o meu microcontrolador, na minha porta analógica, na minha porta digital do meu microcontrolador, o que que acontece? Quem saca aí de microcontroladores, a porta lógica, ela entende isso. 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, né? Mas a minha porta analógica, ela não reconhece isso. Ela reconhece variação de quê? Variação de tensão. Ah, o Fagner falou que nessa configuração que está aqui, eu tenho uma configuração de quê? De um divisor de tensão, nesse caso aqui um divisor de tensão fixo, porém eu vou ter um divisor de tensão variável. Por que eu tenho um divisor de tensão variável nesse caso? Porque eu tenho um termistor, e o termistor varia o seu valor ôhmico de acordo com a temperatura aplicada a ele, beleza? Então, se ele altera esse valor, automaticamente o meu Vout vai ser variável. Então, vamos supor que o meu engenheiro projetou que até de 0 a 1 volt está tudo bem, está tudo ok. O meu termistor pode variar, né, de valor, no qual até 1 volt de saída vai estar tudo ok, ele vai estar reconhecendo que está tudo ok. 1,1 volt, opa, manda a informação, recebi a informação que a temperatura está alta lá no PA, beleza? Então, o que eu vou fazer? Chama o software, manda aquela mensagem lá para o usuário. Depois que você mandar a mensagem, espera 5 segundos, reinicia o aparelho. Aí depende do fabricante. Depois que você mandar a mensagem, você faz o seguinte, trava o aparelho. J7 Prime dá muito isso, você trava. E por conta disso, você tem que fazer o quê? Volume menos e power e restartar o aparelho, porque ele trava por questão de proteção. Alguns aparelhos demoram um tempo para poder reiniciar. Eles ficam um tempo desligado, quando o aparelho esfria, ele volta ao funcionamento. Por quê? Pode ter sido um mau uso do usuário. Pode não ser necessariamente um defeito. O usuário estar na praia com o telefone, bebendo cerveja e o telefone no sol. E por conta disso, o brilho está no máximo, o aparelho está no sol, a temperatura aumentou, o que vai acontecer? Pum, manda mensagem de erro, reinicia o aparelho por questão de proteção, porque se continuar assim vai queimar, certo? Então, o que acontece? Ele reconheceu essa variação de tensão do meu divisor de tensão, que nesse caso aqui é um divisor de tensão não fixo, mas porém variável. Ele reconheceu a variação de tensão aqui na saída e por conta disso ele tomou uma ação, né? Então, ele não reconhece temperatura, não reconhece níveis lógicos, ele reconhece variação de tensão. Nesse caso aqui, é feito assim. Então, eu tenho o TH1000, tenho a nomenclatura dele, e cada sigla, cada número, cada letra dessa daqui significa uma coisa, que está aqui, ó. Depois os senhores dão um pause aí e vão entender o que cada... Por exemplo, aqui, ó. NTC, já está me dizendo de cara que é o quê? Um termistor de coeficiente negativo. Ele está me dizendo que ele é um termistor que, quando eu inserto temperatura sobre ele, acontece o quê? Ele altera o seu valor ôhmico para menos. Então, aqui tem todas as características dele. Ó, é um termistor de 10K, nesse caso aqui. Por quê? Eu tenho 103 aqui, ó. Então, se eu pegar aqui no datasheet dele, eu consigo perceber que esse 103 abreviado vai me dar o quê? 10.000, que é o 10 mais 3 zeros, 10.000. Então, o K é igual a 3 zeros, então eu boto 0, eu boto 10 mais 3 zeros abreviado dá 10K. Eu tenho um termistor de 10K, 3% de tolerância, ou seja, esse termistor pode alterar o seu valor ôhmico para mais ou para menos. Lembrando que isso tudo está dentro da tolerância do meu software, lá no meu microcontrolador. Ele dá toda essa tolerância. Se
em 1 volt está tudo certo no parquinho, ele pode dar essa tolerância de 3%, porque ele sabe que esse termistor pode alterar para mais ou para menos. Tá ok? Então, o que eu quero dizer para os senhores? Eu quero dizer que os senhores têm que entender dos componentes, um por um, para depois ler. Quando eu olho para um esquema e vejo aqui, ó, isso é um capacitor. O C é sigla de capacitor, 1074 é a posição desse componente. Como que foi determinada a posição desse componente? Não sei. Aí é questão que tem que ser perguntado para o engenheiro. Mas como é que esse 1074 aqui foi determinado? Como ele foi determinado, eu não sei. Mas eu sei que ele tem ligação ao componente mais significativo dessa malha, que provavelmente é um circuito integrado. Geralmente é um circuito integrado. O circuito mais significativo. O circuito mais significativo aqui. Então, ele provavelmente ia lá para o 1000. Então, tudo que tiver na casa dos 1000, do 1000 vai ter ligação com esse componente mais significativo nessa malha, tá? Então, olhando aqui, eu sei que um capacitor, ele é o C, a sigla, capacitor, 1004, é o que? A posição dele. Qual é o valor dele? Qual é a capacitância dele? 10 microfarads. Qual é a tensão de trabalho? 6,3 volts. Posso botar 7, 8 volts? Não. Se botar, o capacitor não vai aguentar, né? De 6,3 para baixo, provavelmente essa malha aqui ela trabalha bem abaixo desse valor, porque tem uma tolerância para mais aí que geralmente os fabricantes põem, tá? Aqui eu tenho um resistor que está na posição R, sigla de resistor, tenho um resistor que está na posição 1008 aqui, e o valor ôhmico dele é de 10K. Essas letras aqui eu percebo que tem 1% e depois eu estou cego, não consigo ler, tá? Então é assim que funciona. Vamos lá. Então, vamos pegar aqui um circuito bem conhecido, né? Circuito simples e conhecido. Se eu não sei interpretar esse circuito, tá ruim para o meu lado. Eu tenho que estudar mais um pouquinho e entender de componente. Tem algumas siglas que eu falei que os senhores não podem ficar presos em siglas, mas tem algumas que tem que estar enraizada no sangue, porque já são siglas até de siglas de grandezas. Então, isso tem que estar enraizado em vocês. Então, as pessoas se perdem por siglas básicas. O cotidiano, quando eu digo que não tem que se prender em siglas, são aquelas siglas extensas que às vezes as pessoas ficam presas ali. Mas aqui, um exemplo, ó. PP, VCC, main. Isso aqui está no sangue. Power positivo. VCC, tensão de coletor constante. Main, de principal. Entende? Então, isso daqui são coisas que tem que estar no sangue. Né? Não são siglas específicas daquele aparelho. Não, vamos lá, vamos voltar. Né? Nesse caso, essa sigla, essa abreviação é específica dos iPhones. PP, Power positivo, VCC, main, tá? Tá, vamos dizer que isso daí seja uma sigla específica dos iPhones, da malha principal dos iPhones. Mas isso daí daria para eu poder interpretar porque eu tenho conhecimento de eletrônica. Entende? Então, não é aquela sigla que vai me tirar o sono. Pô, cara, eu tenho que saber que sigla é essa. Pô, isso daí tá enraizada, né? Então, nós temos aqui um circuito simples, que é um circuito lá, que faz parte da alimentação das câmeras, tá? Que, denominado como LDO, isso é um circuito regulador. Esse circuito regulador, denominado como LDO, é um regulador de baixa potência. Então, o que são reguladores? Reguladores, o nome já diz, eles regulam uma tensão de saída com referência numa tensão de entrada. Então, eu tenho alguns conversores, alguns reguladores. Então, nesse caso aí, ele pega uma tensão de 4,2, uma tensão da bateria, e abaixa essa tensão, né? Então, eu tenho um regulador aí de 2,85 volts, tá? Esse regulador, ou esse conversor, né? Esse é chamado de buck, quando abaixa a tensão. Quando eleva a tensão é buster, né? Eu não vou entrar muito na questão de
conversores, porque já teria que puxar outros assuntos para que os senhores realmente pudessem entender o funcionamento. Mas vamos falar de regulador para que os senhores possam entender mais claramente. No caso, eu tenho um regulador aí, vamos dizer que eu tenho um regulador de 2,85 volts. Ponto. Então, se eu pegar o datasheet desse componente aqui, eu vou verificar qual é a tensão máxima de entrada que eu posso aplicar nesse regulador. Percebam que ele é um regulador de 4 terminais, né? Então, eu tenho aqui uma entrada, uma saída, um ground e tenho um enable. Todo circuito, para poder funcionar, obviamente, eu tenho que ter uma alimentação, concorda? Então, isso é primordial. Se eu tenho um circuito eletrônico, se eu pego o meu smartphone, eu preciso de quem? Do meu power. Quem é o meu power principal? É a minha bateria. Então, eu tenho o meu poder, tenho minha potência que eu inserto para que o meu aparelho possa ser energizado e, a partir daí, ele tem vários setores, vários circuitos. Então, quando eu olho com a visão explodida para o meu smartphone, eu consigo obter êxito. Quando eu olho ele como um smartphone, para mim fica meio confuso, porque vocês veem vários componentes eletrônicos ali e acabam se perdendo. O que eu tenho que fazer? Olhar para aquela placa, olhar para aquela board e já identificar todos os setores. Esse setor é isso, esse setor é isso, esse setor é isso, e fica mais claro quando eu faço isso. Tá ok? Nesse caso, nós estamos com um circuito que faz parte lá do regulador da câmera, né? E como funciona esse regulador da câmera? Obviamente, eu preciso de uma tensão de entrada, né? Então, se eu tenho um regulador, que é um regulador de 2,85, eu não posso ter na entrada abaixo disso. Eu não posso ter na entrada abaixo de 2,85 volts. Eu tenho que ter a mais. Porém, não muito a mais. Eu tenho que ter o limite desse componente aqui. Então, se eu digitar lá LP 590-7UVX2 e procurar por datasheet, eu vou ter todas as características desse componente. E eu vou saber qual que é a tensão máxima de entrada, qual é a temperatura que esse componente suporta, enfim, tá? Então, vamos lá. Para que esse componente funcione, eu tenho que ter, obviamente, o quê? Uma alimentação. Uma alimentação proveniente de quê? Né? Quando eu energizo algum circuito, eu preciso ter o quê? Um ground, um GND, né? E preciso ter um VCC. Tem que ter uma tensão de entrada. Porque como é que eu vou ter uma tensão regulada se eu não tenho uma tensão de entrada? Essa tensão regulada é proveniente da onde? Da tensão de entrada. Beleza? Então, se eu tenho 4,2 volts, eu vou ter 2,85 na saída. Não necessariamente assim funciona. Vamos ver. Então, nesse caso aqui, eu tenho um capacitor, no qual eu já li, interpretei, eu sei que esse capacitor está funcionando aqui como um capacitor de filtro, desacoplamento de transientes, nesse caso, tá ok? Que também serve para que seja um capacitor acumulador. Quando a minha câmera necessitar de mais corrente, ao invés de eu pedir mais corrente da minha bateria, eu vou pedir a esse capacitor aqui. Mas nesse caso, esse capacitor aqui, ele está mais na função de desacoplar transiente. E também auxiliar um pouco essa tensão de entrada aqui, para que ela não seja muito baixa quando eu precisar de uma potência maior aqui na saída. Ok? Então, eu tenho uma tensão de entrada e, proveniente disso, eu teria que ter uma tensão de saída, tá? Só que nesses circuitos da câmera, como que funciona? Ela não pode ficar ativa diretamente, ela não pode ficar ativa. Porque se esse circuito estiver ativo constantemente, automaticamente vai fazer o quê? Vai consumir bateria. Imagina se o Wi-Fi ficasse ligado constantemente, até porque fica, né? As pessoas deixam ligada, mas imaginem que eu não tivesse como desabilitar o Wi-Fi, não tivesse como desabilitar o Bluetooth, não tivesse como desabilitar o GPS, não tivesse como desabilitar o circuito das câmeras. Então, cada ícone daquele que os senhores habilitam ou desabilitam, vocês estão desligando e ligando um setor. Aquilo é um interruptor virtual, no qual vocês clicam no ícone da câmera. O que acontece quando vocês clicam no ícone da câmera?
Nesse caso aqui, o exemplo é de um iPhone 6, mas se os senhores pegarem o circuito de LDO de regulador de tensão das câmeras de Android, vocês vão ver que não foge muito disso daqui, tá? Então, quando eu clico naquele ícone da câmera lá no software, quem é o software? A parte lógica do meu smartphone. Quem é o hardware? A parte física. Quem é o driver? O software que controla o hardware. Então, quando eu clico naquele ícone que faz parte do meu software, ele manda uma informação e a minha CPU entende isso, converte isso, entende e manda esse pulso aqui, ó. Manda uma tensão de 1.8, que é uma tensão de enable, habilitação, um gatilho. Então, quando eu tenho 1.8 volts aqui no enable, eu tenho essa tensão de saída, tá ok? Então, se eu não tenho esse pulso aqui, eu tenho o quê? Não tenho 2.85. Se eu tenho 1.8 no VEnable, eu tenho quem? 2.85 na saída, beleza? Cliquei no meu ícone, eu tenho tensão de entrada, não tenho tensão de saída. Cliquei lá no meu ícone e a câmera ficou preta. Eu venho aqui, ó, em cima do C2345, meço essa tensão e a tensão está ausente. O que eu posso estar fazendo? Posso estar utilizando a técnica de fontes auxiliares, onde eu pego uma fonte externa e injeto 2.85 aqui, em cima desse capacitor, e se aparecer a minha imagem, subentende-se que realmente é falta de alimentação. Mas por que essa alimentação está faltando? Pode ser o meu LDO danificado? Pode. Pode ser que não está vindo esse pulso? Pode. Pode ser que eu esteja solda flutuante aqui embaixo desses pads, aqui no contato entre os balls e os pads? Pode também. Mas eu já descartei a possibilidade, utilizando a técnica de fonte auxiliar, eu já descartei a possibilidade de ter curto daqui para frente. Ou seja, esse circuito daqui para frente, essa malha aqui, está toda perfeita, está toda ok. Porque eu insertei uma fonte lá. Botei uma fonte externa setada, minha tensão em 2.85, com a corrente de 50 mA, 100 mA, isso daí não consome muito, tá? Então, se eu pego uma fonte setada em 2.85 de tensão e seto 100 mA, inserto em cima do C2345 e o meu consumo estoura, meu consumo dá 100 mA, eu tenho que verificar. E minha câmera não funciona, eu tenho que verificar se não está tendo alto consumo, se não tem curto nessa malha. Então, tem que pegar daqui para frente. Pode ser esse capacitor? Pode ser esse capacitor. Pode ser esse circuito integrado internamente? Pode ser esse circuito integrado internamente. Esse setor aqui, esse regulador de saída internamente, pode estar em curto. Ele pode não estar matando a minha tensão de entrada aqui, né? Mas pode estar matando a minha tensão de saída. Pode ser ele? Pode ser ele. Pode ser esse capacitor? Pode. Pode ser componente que esteja daqui para frente? Aí cabe a nós investigarmos, verificar se tem alguma bobina, que provavelmente tem bobina aí nessa malha, e isolar as malhas para que a gente possa fazer uma análise mais enxuta. Claro que a gente tem várias técnicas hoje em dia para poder ser aplicada antes de remover qualquer componente. Então, quando a gente posta lá no Facebook, Instagram, que a gente posta uma foto e diz que foi manutenção enxuta, o que seria uma manutenção enxuta? É uma manutenção no qual investigamos antes de remover aquele componente. Então, aplicamos diversas técnicas antes de remover o componente, certo? Então, nós temos que obter ferramentas e técnicas na nossa manga para que nós possamos diagnosticar melhor uma falha, ok? Então, nesse circuito aqui, é simples, porém, tem pessoas que se perdem. Minha câmera não está aparecendo imagem, câmera está preta. Às vezes pode ter alimentação, mas está faltando uma comunicação de dados lá, né? O I2C pode estar faltando nisso e por conta disso ela está preta, né? Deu erro de câmera, não necessariamente é a câmera que está com defeito. Obviamente que se você pode trocar a câmera diretamente, você troca aquela câmera diretamente para que você possa fazer o quê? Possa minimizar o tempo naquele aparelho. Quanto menos tempo a gente fica no aparelho, mais dinheiro a gente ganha. Se a gente determinar que a gente vai ficar meia hora em cada aparelho,
num expediente de 8 horas, põe quantos aparelhos vocês não conseguem consertar. Então, isso daí já é meta, já é outro assunto, tá? Então, vamos lá. Eu já peguei procedimentos assim. Isso é um procedimento errado. Então, eu já peguei o quê? Já peguei o LDO retirado, tá? E fizeram um jumper da PPVCC Main 4.2 e jogaram lá em 2.85 volts, tá? Eu já peguei jumper assim. Ah, minha câmera não está funcionando. O cliente chegou, me informou que a câmera não está funcionando. Quando eu abri, tomei esse susto. Isso realmente acontece. Não estou aqui para criticar ninguém, tá? Não estou para criticar ninguém. Mas, no meu ponto de vista, isso é um procedimento que não deveria ser feito nem com consentimento do cliente. Existem alguns procedimentos que são denominados como errados. Porém, esse procedimento errado, quando ele tem consentimento do cliente, passa a ser um procedimento 50% errado. Ele não é tão errado assim, deu para entender? Mas existem procedimentos que são tão errados que eu teria até vergonha de perguntar para o meu cliente se eu poderia fazer. Porque antes dos conhecimentos que nós obtivemos ao longo do tempo, se eu tenho um circuito que é alimentado com 2.85 volts, eu não posso alimentar esse circuito com 4.2, isso é óbvio. A não ser que eu tenha isso aqui, ó. Eu tenha um circuito integrado que tenha uma alimentação de entrada de 4.2 e vai me regular essa saída com 2.85 volts. Simples assim. Aí sim. Porque se não fosse assim, para que o engenheiro existe? Para que existe esse componente? Entende? Então, isso é um procedimento errado. Errado dos errados. Né? 100% errado. Tá? E também já peguei um procedimento errado que passou a ser 50% errado. Lembra lá do nosso divisor de tensão? Então, esse é um procedimento errado, mas eu já peguei. Isso aqui estava funcionando, hein? Estava funcionando perfeitinho. A única coisa que acontece nesse circuito aqui é o seguinte, ó. O que fizeram? Desabilitaram, não estou aqui para criticar, porque eu entendo que tem amigos técnicos que estão no interior do Brasil e não tem recursos, não tem como comprar sucata, componentes, é difícil, né? E quando você faz um procedimento desse, o LDO queimou, então você vai pegar um jumper e botar 4.2 direto em 2.85? Não vai, tá errado, isso tá nem com consentimento do cliente você não pode fazer, até porque não vai funcionar muito tempo, tá? Então, esse procedimento aqui é um procedimento errado de se fazer, porém é 50% errado. Mas se você faz um procedimento desse daqui, você tem que ter o consentimento do cliente. Você tem que explicar para ele que você vai fazer um recurso naquele aparelho dele. No caso aqui, eu sou do estado do Rio de Janeiro, então a gente tem muita sucata, então não precisa estar fazendo isso, tá? Mas eu já peguei pessoas que fizeram e dá certo. Mas o que vai acontecer? O circuito vai ficar sendo alimentado, energizado constantemente. Ou seja, o tempo de bateria vai reduzir. Tá? Então, nós pegamos aqui, ó, nesse caso, 4.2. Eu já fiz os cálculos desse resistor, desses dois resistores, R1 e R2, para que possa dar 2.8 na saída. Então, eu vou remover esse LDO. Não estou dizendo que os senhores têm que fazer, eu só estou explicando o que eu peguei, o que foi feito. Tá? Então, os senhores, no caso de uma falta de um LDO, não é um procedimento certo, mais uma vez, né? Porque os críticos estão aí, né? Eles só querem saber de criticar, mas num caso de emergência, esse divisor aqui vai ter um resistor de R1 de 50K, um R2 100K, são resistores que são facilmente encontrados aí nos iPhones, nesse caso aí um exemplo do iPhone, 50K e 100K é muito comum de vocês acharem. Então, vai pegar aqui e fazer um divisor nessa malha PP 2V85, K_VDD, tá? Vai funcionar, sendo que vai fazer o quê? Vai ficar consumindo bateria constantemente. Minha bateria vai descarregar mais rápido. Por quê? Porque esse circuito da câmera, a minha câmera, na realidade, vai estar sendo energizada constantemente, né? Então, quando eu aciono lá no meu interruptor virtual, que é o ícone da câmera, o que na realidade faz? Eu inicio a comunicação
do processador com a minha câmera, né? Aí começa a comunicação via I2C e também libero esse pulso aqui de enable quando existe o LDO. Nesse caso aqui, mesmo que esse pulso tivesse aqui, ele ia ficar flutuante, né? Porque não ia ter nenhum circuito integrado para ele poder habilitar, porque meu circuito da câmera já estaria habilitado. Então, quando eu clicar no meu interruptor virtual, que é o ícone da minha câmera lá no meu iOS, eu vou estar fazendo o quê? Simplesmente liberando os protocolos I2C. Porque a alimentação, nesse caso aí, já vai estar presente, né? Procedimento, mais uma vez dizendo procedimento errado, porém, é um procedimento que pode salvar muitas pessoas aí, né? E nós podemos também utilizar o quê? Esse circuito divisor de tensão em vários circuitos. Outros circuitos nós podemos estar utilizando esse divisor de tensão. Aí vai da criatividade de cada um, tá? Vai na criatividade e interpretação de cada um. Isso são recursos, né? Recursos que nós devemos ter para que nós possamos progredir. Se nós pegamos um circuito SWI lá, dá muita falha nos iPhones também, que o pessoal faz aquele divisor e não sabe nem por que faz aquele divisor lá. Ah, voltou a carregar, minha bateria não sai de 1%, vou fazer aquele divisor que eu peguei lá da internet e vou fazer, né? Para ver se vai dar certo. Ah, deu certo, pô, graças a Deus, glória a Deus, né? Mas e quando não dá, né? O que a malha SWI ela faz, né? Então, realmente, fica complicado. Fica complicado, eu tenho que saber isso daí. Beleza? Então, tem alguns procedimentos aí que eu passei que são procedimentos. Esse é errado dos errados, errado master. Errado master. Errado que não se deve fazer nem com o consentimento do cliente. Esse é o errado, mais ou menos, que é um errado que se pode... passa a ser um recurso quando ele tem um consentimento do nosso cliente, quando ele autoriza, né? E a gente explicando sempre isso amarrado numa ordem de serviço, porque isso pode trazer dor de cabeça futura para a gente se não tiver nada escrito e o cliente não tiver nada assinado. Tá ok? Então, é simples assim. Pessoal, eu sou do estado do Rio de Janeiro. Para quem não me conhece aí, mais uma vez, sou Fagner Freire da King of Cell, ministro treinamentos aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, treinamentos básicos. No caso desse daí, é intermediário, onde o treinamento intermediário nós conhecemos os setores e analisamos os setores, tá? E isso faz com que o meu treinamento aqui, na realidade, eu forço o aluno a raciocinar, a desenvolver o raciocínio lógico, diferente das chamadas de receita de bolo, nada contra, porque, na realidade, as receitas de bolo têm que existir, elas existem, na realidade. Elas são procedimentos, são falhas de engenharia. Então, são falhas de engenharia que nós temos que corrigir. Simples assim. Então, existem aquelas falhas que eu passo aqui, que são conhecidas como receitas de bolo, que são falhas de engenharia, essas sim tem que ter. Realmente tem que ter, porque são essas manutenções que faz com que a gente gere receita mais rápido. E isso daí é importante, interessante para nós. Quanto mais receita, quanto mais ativos nós temos na nossa empresa, mais investimentos podemos fazer, né? Então, nós temos que saber delimitar o momento de pegar aquele dinheiro e investir no lazer, né? Tanto é que eu costumo dizer que investir em lazer, tudo que se faz de forma consciente é investimento. E tudo que se faz de forma despretensiosa é perca, jogar fora. Então, se você está ali de forma despretensiosa, se você pega aí R$1.000, sai com a tua família, vai fazer uma viagem, aquilo dali vai ser bom para vocês, tem pessoas que realmente, eu sei que é corrido, trabalha de segunda a sexta, 24 horas aí, né? Trabalha dia sim, dia não, tá um dia sim, dia não em casa, tá meio dia em casa, tá longe da família, e se você pega R$1.000 e vai curtir com a tua família um final de semana, isso vai ser produtivo. Isso daí vai renovar as suas baterias para que você possa fazer o quê? Para que você possa voltar com as suas baterias renovadas e fazer com que você gere mais receita para ter outros momentos como esse. Agora, se você pega R$1.000 e joga fora no barzinho, fica sentado o dia inteiro tomando cachaça, segunda, sexta, sábado,
de segunda a segunda, sexta, sábado, domingo, acabou. Você jogou teu dinheiro fora, esse dinheiro nunca mais vai voltar para você, vai chegar em casa, vai brigar, porrada vai comer e tá tudo certo, mano. Entende? Então, quem quiser fazer o treinamento aqui comigo na King of Cell, não tem problema não. Só entrar em contato com esse WhatsApp que está aí em matrículas abertas aqui, ó. E a gente estava discutindo aí, Celso, né? O que ia, o que não ia. Então, vou sortear um curso presencial. Quem quiser aí vir aqui para o estado do Rio de Janeiro, eu vou sortear um curso presencial, um curso intermediário. Tá bom, seu Celso? Bacana. Então, agora, agora a parte do sorteio, eu não sei como é que vocês fazem aí, tá? Aí fica à vontade em fazer. Eu vou estar... Eu não sei se eu passei da hora, tô dentro do horário, como é que tá aí? Não, tá dentro ainda. Então, beleza. Pelos meus cálculos aqui, falta 20 minutos, é isso? Isso, vamos ver como que nós faríamos esse sorteio aí. Eu deixo aberto para os outros professores, quem quiser fazer alguma observação aí, tá? Fica à vontade aí. Se tem alguma Daniel, pergunta, Marcos, professor Celso. Vê se tem alguma pergunta aí no... Tem alguma pergunta? Então, eu não vi muita pergunta aqui hoje no chat, viu? O Daniel, que geralmente acompanha aí, né? Porque aqui realmente tem bastante pessoa que mandou um alô. Então, o pessoal elogiou bastante. Teve uns que falou que não estava entendendo nada. Então, bora estudar, galera. Mas é um pessoal mais básico, né? Mas isso daí é o básico da eletrônica, viu? Vamos estudar bastante aí para evoluir, né? Sim. O pessoal falou que estava muito avançado para eles, mas o pessoal elogiou bastante no geral, viu, Fagner? Ah, beleza. Realmente é um assunto que não é um assunto tão simples. Para a gente poder resumir esse assunto em 60 minutos, realmente fica complicado. Por quê? Às vezes a gente atropela até algumas coisas. Eu atropelei algumas coisas aqui. Por quê? Porque a mente, a gente que está acostumado a treinamento, um treinamento que começa às 10 horas da manhã e termina às 18 horas, são 8 horas. Tem vezes que aqui os alunos nem querem almoçar, a gente fica direto, tá? Então a gente fica o dia inteiro falando ali daquele assunto. E aí vem ideias, vem sugestões, a gente testa aqueles componentes ali. Perdão. A gente pega um resistor, testa o resistor off-board, in-board, e aí faz alguns cálculos, e as pessoas conseguem perceber e visualizar como que funciona aquilo. E quando vai para um esquema, a coisa fica mais prática, fica mais fácil, né? Um curso de leitura e interpretação de esquema elétrico, né? Em um curso de 5 dias, você vai aprender? Não vai aprender muita coisa não, tá? Se você vir de mente fechada, você vai sair com a tua mente mais atrofiada ainda. Aqui na King of Cell não é um monopólio, né? Então eu indico outros professores, eu não quero que o aluno fique forçado somente à minha didática, não. Ele vem para cá, eu dou o pontapé inicial, se ele se identificar, ele faz os módulos 3, 4 e assim sucessivamente quantos eu lançar, tá? O problema é que aqui eu sigo uma transparência. Eu não iludo o aluno. Então, todos os que entram em contato comigo, primeira pergunta que eu faço, qual o seu nível técnico? Para que eu possa te encaixar dentro do módulo no qual você se encontra. Não adianta você vir com dúvidas de manutenção de nível 1 para o nível 2, porque você vai ficar com mais dúvidas, cara. Né? Então, como os meus treinamentos são individuais, geralmente a gente forma aqui pacotes, né? Então, por exemplo, tem pessoas que fazem o nível 2 que está com dúvida no conector de carga ainda. Solda de nível 1. Então, não tem como progredir. E eu explico isso. Cara, o que a gente pode estar fazendo é o seguinte, eu pegar uma aula aqui de solda básica, a gente fica aqui um dia, né? E depois a gente progride. Sendo que não vai evoluir muito. Se eu perceber que o aluno não tem condições de progredir no 2, ele vai fazer o módulo 1. Vai fazer o módulo 1 para depois, então, ele ficar nivelado com o módulo 2. E assim sucessivamente. Não adianta. O que acontece, não hoje em dia, tá?
Mas isso já acontece há muito tempo, só que hoje está muito escrachado. As pessoas vendem sonhos maravilhosos para as pessoas. E as pessoas, elas estão acostumadas com esses gatilhos mentais. Dizer que ele vai aprender tudo aqui em 5 dias aqui, pô, cara, não pode vir que tu vai aprender. Então... Cara, para. Não se ilude. Eu sou verdadeiro. Acredito que a maioria dos profissionais, realmente profissionais, são assim, né? Nós não visamos muito o dinheiro, até porque o dinheiro é um mal necessário para todos nós, tá? Até porque estamos aí na pandemia e o dinheiro está escasso, né? Então ele faz falta, realmente faz falta. O dinheiro realmente não traz felicidade, mas manda buscar. Sobre o sorteio, o que você vai sortear? Vai sortear alguma coisa aí? Como é que... Então, eu falei para o senhor, vou sortear um treinamento nível 2 aí. Então tá. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte. Esse meu treinamento, o valor dele atual está R$ 1.500. Olha, então... A pessoa vai pagar as despesas, né? Vai pagar despesa... estadia, transporte, alimentação. Eu vou dar o treinamento, ok? E o jantar de despedida, né? Não, aí... Tem que pagar hospedagem, também hospedagem, transporte, alimentação, todos os custos é com ele. Eu vou dar o treinamento, tá? Isso. Ele vai chegar aqui... deslocamento, hospedagem, alimentação, é por conta do aluno. Agora, bom, mas só o treinamento, é um treinamento muito top, nível 2. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o sorteio via Instagram, daquela forma que nós fizemos ontem, quem participou. Não vai valer, certo? Não vai valer 2 postagens, 2 comentários, já vai ser desconsiderado. Então, todo mundo vai lá no Instagram da Telemática. Eu coloquei lá uma postagem agora do King of Cell. Coloca lá um comentário. Não vai valer duplicidade. Então, só coloca uma vez, tá? Para não ser desconsiderado. Que é chato ganhar e perder porque não cumpriu os regulamentos. Nós vamos dar um tempo aí. Coloca lá no Instagram, @telemática, coloca lá um comentário para que nós possamos fazer o sorteio aí de um curso nível 2 com o Wagner Freire, o coach. É um excelente profissional, um excelente curso. Quem ganhar vai estar de parabéns. Eu diria até que é um baita apresentão 2020. Bacana. Ô, Marcão, fala aí, perguntaram aí sobre esses 2. Vamos dar 2 minutos para você vender teu peixe aí, porque foi perguntado aqui sobre o curso de notebook. Marcos? Sim. Bom, pessoal, o curso é de manutenção de placas de notebook, ok? Então, no curso, a gente vê o funcionamento básico das placas, né? As fontes internas, os diversos circuitos que tem, tá? Nós falamos também sobre o funcionamento de fontes chaveadas, porque tanto a fonte chaveada, a fonte externa é chaveada e as fontes internas também são consideradas fontes chaveadas, né? E nós vemos também a parte de análise e interpretação de esquemas, né? Parecido aí com o que o Fagner mostrou aí para smartphone, só que voltado para esquema de smartphone, ok? E nós vamos utilizar também a ferramenta XGSAL para poder fazer análise de esquemas também, ok? Depois, quem tiver interesse, entre em contato aí no privado, que a gente dá mais informações. Valeu? Um abraço aí, pessoal. Eu, aproveitando aí também o tempinho para o pessoal estar votando ali, o Daniel também está com... Né, Daniel, você está tendo algum lançamento? Como é que está o seu calendário de cursos? Bom, para os presenciais a gente está aguardando, né, até segunda ordem, mas nós estamos aí com o curso básico aí, para quem está iniciando na área, para manutenção de celulares, tá bom? Nível 1 aí, igual o Fagner falou. O curso é inteiramente online,
tá bom? E aí nós estamos fazendo o seguinte, tem uma promoção que para quem adquiriu o curso online agora nessa época dessa pandemia aí, né? Depois ganha 50% de desconto no curso presencial. Se ainda sentir a necessidade de botar a mão na massa aí e quiser fazer o curso presencial ainda após o online, ganha 50% de desconto. Então é bem bacana aí para o pessoal aí fazer o treinamento e iniciar no ramo, né? Bacana. Viu, Daniel, viu alguma pergunta interessante? Eu não vi Então, nenhuma. ó, Estou teve uma postando pergunta aqui. aqui. Calma aí, deixa eu achar ela aqui depois. Eu tinha visto aqui umas perguntas, cara, mas eu me perdi aqui. Ó, o Joléu SS perguntou assim: acredito, foi 9h47, tá? Acredito que os resistores são mais fortes do que os capacitores que vêm em placas, ou é só um podo de proteção mais ágil? Bom, quer responder essa daí, Fagner? Porque eu não Não, acho que então, eles são mais fortes, não, mas. não é que o resistor seja mais forte que o capacitor. Cada componente tem a sua função, né? Então, por exemplo, vamos supor, o capacitor, um resistor ser mais forte ou mais fraco que o outro, pô, eu entendi que ele está falando de potência, né? Então ele aguenta uma corrente maior ou menor. Então, se for falar de um resistor ser mais forte que o outro, seria ter uma potência maior que o outro. Aguentar o que é uma corrente que percorre por ele, aguentar uma corrente maior, né? Quanto maior a potência de um resistor, maior corrente ele vai suportar, né? Então, nesse exemplo que nós pegamos aí, um resistor de 1/32 watts, ele aguenta uma determinada potência, né? E se eu pegar um resistor aí, que eu não vou achar no smartphone, mas pegar um resistor de 1 watts, 2 watts, que nem a gente achava lá. Professor Marcos, notebooks aí já tem esses resistores mais robustos, não tem? Nos notebooks, né? Tá. O microfone tá. Ah, tá. Tem sim. A pessoa estava desligada, eu não sabia onde é que eu ligava o microfone. O Gil Carvalho, mora em São Paulo, mas logo quero estudar com o Fagner. Beleza, cara, pode ter a oportunidade se inscrevendo lá no Instagram da Telemática, lá, quem sabe você não ganha um treinamento nível intermediário. Lembrando que quem faz os treinamentos comigo, aqui na King of Cell, né, tem desconto nos próximos módulos, tá? Então, se quem ganhar o módulo 2 aí, que é o treinamento intermediário, quando eu lançar o módulo 3 e quiser fazer, tem desconto. Vai ganhar o desconto, tá? Bacana. Bacana. Vamos fazer então o sorteio? Vamos lá? Então vamos. Deixar aqui, ó. Ó, não façam duplicados, tá? Vamos para o sorteio, então. Deixa eu compartilhar minha tela. Os caras estão falando jump no bootloader. Eu nem vou comentar porque eu achei sacanagem até onde chegaram, viu? Achei que foram longe demais.
Tem que ligar o microfone aí. Tá sem microfones? Aí. Já faz parte. Bom, o sorteio será um curso nível 2. Quem for sorteado, o curso é no Rio de Janeiro, vale a pena. O valor do treinamento é R$ 1.500. É um curso, pode-se dizer, o Wagner... Pode-se dizer que todos os cursos do Wagner é curso VIP. Ele não trabalha com uma sala cheia, muito pelo contrário, ele gosta de trabalhar dando consultoria pessoal, ele e o aluno, que o rendimento é 10. Então, posso dizer que a maioria dos cursos dele, ou a sua totalidade, pode ser chamado de curso VIP. E esse que nós vamos sortear aqui é mais um, né? Nível 2. Então, vamos lá? Vamos ver quem que é o sorteado. RF Cell Store EMZ. RF Cell, você está na sala, se pronuncie, por favor. Ó, aí o seu Celso. Oi. Quem ganhar, entre em contato com o senhor verifica se realmente procede, se a pessoa é, depois o senhor me passa o contato, tá? Bacana. Então, olha, o RF, deixa eu ver aqui, nem eu não anotei, deixa eu anotar aqui. Mas aí, interessante seria ele estar na live agora, né? A gente tem que Não, se não tiver, vamos aguardar um pouquinho, a gente faz outro. Ele já mandou mensagem aqui, ele tá em todas as lives, RF Cell aí, tá presente em todas. Aí eu acho legal, né? Tá querendo buscar um conhecimento, eu acho legal. Tem uns que são aventureiros, né? Ih, tá tendo live, vou lá e ganhei. Porra. Tem sorte. Vai no Oba, né? E viu, Wagner, a sua palestra hoje foi uma das mais concorridas das mídias sociais. Pode ficar tranquilo aí que teve várias, né? E a sua foi uma das mais concorridas. Eu não sei de onde que o RF, se é do Rio de Janeiro, se é de outro estado, não sei. Mas apareceu aqui? O RFC, obrigado aqui. Parabéns, RF Cell. É de qual estado aí, RF? Não, você deu parabéns, pro RFC. Não, o RF tá aí, ó. Quem o RF tá aí, né? Você é de onde aí, RF? RF Cell. Não falou? Não falou nada mais? Maceió, Alagoas. Maceió, Alagoas. Tá dando uma viagem gostosa aí para aprender. Beleza. Deixa passar O RF vai vir aqui para o estado do Rio de Janeiro, vai ficar aqui 5 dias, de segunda a sexta comigo, tá? Então, 5 dias intensivos, de 10 até as 6 da tarde. Se não quiser almoçar, a gente fica aqui direto, não tem não. Fica tranquilo, né? Então, vai sair daqui realmente com um conceito diferenciado, tá? Vai sair com um conceito diferenciado daqui. Viu, RF? Então, entre em contato comigo, vai no meu Instagram, que é o da empresa, @telemática, e lá deixa o teu contato, o teu telefone, que eu entro no WhatsApp, adiciono você no WhatsApp, e a gente conversa para fazer como se fala, né? Dê certinho o nome, contato, para mim passar para o professor Wagner, para que ele possa estar abrindo o treinamento para você, tá? Então, só para autenticar, RF Cell, né? Aí passa o nome certinho, o contato, o WhatsApp, aí a gente entra em contato com o professor e fecha o treinamento contigo aí. Meus parabéns, bacana, e fiquei muito contente aí. É isso aí. Pessoal, professor, eu vou agradecer. Oi. Fazer uma consideração final aqui, tá? Eu gostaria de agradecer, primeiramente,
a Deus, né, por essa oportunidade de estar presente aqui, a todos vocês aí, professor Celso, professor Daniel, professor Marcos, tá? Muito obrigado pelo convite, tá? Fiquei muito feliz de estar participando e contribuindo um pouco para o desenvolvimento, que eu sei que tem muitas pessoas que têm dificuldades de ter acesso ao conhecimento. Hoje em dia, as pessoas dizem que está fácil, né? Eu também disse aí na live que está fácil obter conhecimento, mas eu sei que tem muito estado do nosso Brasil aí que nem tem internet, né? Eu já tive alunos aí, quando eu prestava suporte online, que ele saía de uma cidade para ir para outra, porque ele não tinha internet na cidade dele, né? Então, eu sei que ainda existe isso no nosso Brasil. Então, quanto mais informações nós levarmos, melhor, porque isso contribui para o desenvolvimento de quem quer aprender. Tanto é que eu estou aqui falando que quem quer aprender, hoje em dia é fácil, por quê? Por mais que naquela cidade, naquele estado, não tenha muito acesso, ou aquela pessoa não tenha muitos recursos, hoje em dia você consegue ter um amigo que tem um recurso, ter uma cidade próxima que tem um recurso, mas você tem a informação e você pode buscar informação. Antigamente, até para buscar informação era difícil, né? Então, eu agradeço a vocês aí por essa oportunidade, tá? Agradeço pelo carinho aí, por estar convidando não somente a mim, mas quando os senhores convidam o Fagner Freire, convidam automaticamente a King Oficial, que é uma empresa que também ela tem as suas responsabilidades, e a King Oficial é uma extensão, então quando vocês levam a King Oficial, ou quando um aluno vem aqui fazer algum curso, ou algum cliente também vem aqui consertar aparelho com a gente, na realidade não está contribuindo somente para que aquela empresa se mantenha, mas também está contribuindo para não só como a minha família se mantenha, a família dos meus funcionários se mantenha. Então, percebam quantas pessoas são envolvidas, né? Então, hoje eu estou no intuito aqui de compartilhar um pouco de informação, um pouco do meu conhecimento. Claro que nesse tempo curto aí é para uma introdução, para que as pessoas possam ter ideia de como é extenso qualquer tipo de assunto que nós abordamos. Então, desde já agradeço aí, tá? O convite, muito obrigado pelo convite aí, estou muito satisfeito de ter participado, e Selva. Eu agradeço, mas vai ficando por aí, Wagner. Não saia, não. Eu agradeço, Wagner. Para nós foi uma honra tê-lo. A melhor a iluminação, tá? Vou investir aqui nos efeitos pirotécnicos. Foi um prazer tê-lo conosco, abrilhantando. Foi uma honra tê-lo, né, no nosso congresso. Um congresso aí que está tendo um sucesso muito grande. O projeto nosso, Daniel, Marcos, foi fazer com que nós possamos passar essa onda, né, numa boa. Estamos levando conhecimentos, estamos fazendo amizade, muito bacana as amizades, divulgando o nosso trabalho. E vocês, né, que estão aí do outro lado, já sabem que tem um compromisso. Se no final de tudo isso aí, acho que vai ser um baita de um curso, porque já é 1h30, todos os dias, né, 4 dias por semana, de informações. A gente tem buscado aí vários professores para trazer aqui para o Congresso, professores de renome, professores conhecidos, alguns regionais, estão se tornando agora conhecidos nacionalmente. Então, para nós, isso aí é uma alegria muito grande, fazer com que seja amenizado, né, todo vamos dizer, essa pandemia, né, como se diz, né? A gente consiga vencer e sair dela com um legado muito grande, que é o legado da amizade, o legado do conhecimento, né? E dar continuidade aí aos nossos trabalhos, seja do lado do balcão e seja em sala de aula. Valeu? Então, agradeço vocês. Vou deixar com o Daniel, faça as considerações, e o Wagner fica na sala aí, Wagner. Bom, pessoal, muito obrigado aí por vocês assistirem aí a live, a aula top aí do professor Wagner.
Acredito que todo mundo aí aproveitou bastante aí o conhecimento que o Fagner deu aí, foi um show, tá bom? E espero que vocês continuem vendo aí as nossas lives aí do Congresso, que ainda vai ter muita palestra top aí para vocês verem, beleza? Valeu, muito obrigado, uma boa noite aí, pessoal. Aí, Wagner, quer dar mais um alôzinho? Cara, o que acontece, seu Celso, é aquilo, né? Se deixar a gente falar, a gente daqui a pouco tá abrindo um xixi, aí começa a falar uma porção de coisa aí que a gente não falou. Não, é que o professor gosta de falar, né? É que a gente fica... É um prazer, né? É um prazer, a gente gosta disso aqui. Tá aí, pessoal. Um forte abraço a vocês. Sucesso. Que Deus fique com todos, proteja aí vocês e os familiares e que nós consigamos passar essa fase aí com vitórias. Valeu? Boa noite. Selva.